Carinhoso Pai que está nos céus, estamos prostrados diante do altar do Senhor, reverentemente buscando a Tua face e o Teu Santo Espírito para dirigir esta mensagem neste momento. Amém. Pedimos uma bênção especial para cada irmão, irmã, filhinhos, onde quer que estejam. Que a Tua graça esteja sobre eles, a Tua bênção, a saúde e a alegria da salvação. Amém. Pedimos que o Senhor esteja presente dirigindo o trabalho da segunda hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade improvisada. Já cheguei até atrasado uns 5 ou 10 minutos. E vamos dizer, como diz Paulo em Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz aqui de estar vendo pessoas que a gente ama da igreja, vendo a família de Deus. Isso é muito bom. E no Salmo 130 e pouco, lá fala assim, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E isso é o que eu desejo. Neste momento, eu quero ler um versículo do Salmo, capítulo 5. São 3 versículos. Salmos, capítulo 5, de 1 a 3. Vamos meditar. Diz assim, irmãos. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Sabe por quê, irmãos? A vigilância já deve começar desde amanhã, todo dia. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Sabe, ele é cheio de astúcia. Sabe o que ele fez? Quando Jesus estava no deserto da tentação, isso está no segundo Mensagens Escolhidas, eu não tenho a página agora, mas posso dar depois. Diz assim, que ele chegou e disse para Jesus assim, eu sou aquele anjo que fui enviado para segurar o braço de Abraão na hora de sacrificar Isaac. Sabe? Ele não se apresentou como Satanás. Sabe? Satanás muitas vezes se apresenta atrás de um bom pastor, terno, gravata, bonito, cheio de diplomas, intelectual, fala bem, um bom músico. Ele se apresenta aí para enganar, para misturar a mentira com a verdade. Esse é o perigo. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento faz o quê com a massa? Leveda toda a massa. Esse é o trabalho de Satanás. Vamos meditar numa meditação muito especial hoje. A meditação é perto do céu. E página 136. O título é O Redentor Prometido. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente feriu o calcanhar dele lá na cruz do Calvário. Diz que a vida de Jesus, desde o berço até a sepultura, foi uma vida de sofrimento, uma vida de Satanás espreitando ele. E agora o texto diz assim, Adão e Eva
deveriam estar plenamente satisfeitos com o conhecimento que receberam de Deus, por intermédio de sua obra criadora, por meio de sua obra criada e das instruções dos santos anjos. O elevado grau de conhecimento que eles pensavam que obteriam, comendo do fruto proibido, lançou-os na degradação do pecado e da culpa. Queridos irmãos, a propaganda de Satanás é o problema. Qual foi a propaganda de Satanás para Eva, para Adão? Se vocês comerem dessa fruta, vocês terão o conhecimento de Deus. Vocês vão saber os dois lados da moeda. Vão ficar sabendo o bem e o mal. Sempre Satanás, ele não mostra o outro lado da coisa. Ele mostra, despertou em Adão e Eva o desejo de ter um conhecimento como Deus, ser mais intelectual. Adão e Eva foram expulsos do Éden, e os anjos que antes de sua transgressão haviam sido designados para guardá-los no seu lar edênico, foram agora escalados para guardar os portais do paraíso e o caminho da árvore da vida, a fim de que eles não retornassem, tendo acesso a ela, imortalizando assim o pecado. Queridos irmãos, os mesmos anjos que estavam guardando eles, protegendo eles, agora expulsaram eles de seu lar edênico, de seu doce lar. Que tristeza! Como eles poderiam imaginar que uma decisão errada, uma escolha errada causaria tantas consequências como causou, não só para eles, para toda a humanidade? A Bíblia diz assim, que o pecado entrou por um homem e a morte passou a todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado trouxe a ruína, trouxe a degradação, trouxe as enfermidades, trouxe a morte, a miséria. E agora diz assim, o pecado afastou Adão e Eva do paraíso e foi a causa da retirada do paraíso da terra. Já em seguida a esta leitura, vamos descobrir o porquê também que Deus retirou o paraíso, retirou o jardim da terra. Como consequência da transgressão da lei de Deus, eles o perderam. Em obediência à lei do Pai e por meio da expiação do sangue de seu Filho, o paraíso será restituído. Jesus veio para reconquistar o Éden perdido, reconquistar, retornar, fazer com que o homem voltasse ao paraíso perdido. Satanás exaltou-se orgulhosamente diante de Cristo e diante dos anjos leais, por ter tido êxito em levar uma parte dos anjos do céu a se unir a ele em sua presunçosa rebelião. E agora, que fora bem-sucedido em dominar Adão e Eva, afirmava que o lar edênico era seu. Olha o que o diabo diz. Já derrotei os anjos no céu, uma parte dos anjos. Derrotei Adão e Eva. E agora o jardim do Éden me pertence, é o meu lar, eu mando aqui. Orgulhosamente se gabava de que o mundo que fora criado por Deus era seu domínio, tendo conquistado Adão, o monarca do mundo, ganhara a humanidade e deveria agora possuir o Éden,
fazendo dele seu quartel-general. Ali estabeleceria seu trono e seria o rei do mundo. O que Satanás fez? Qual era o desejo dele? Derrotar o homem que Deus criou, estabelecer o seu quartel-general no Jardim do Éden, ser o rei do mundo. Mal ele sabia, Jesus viria para estabelecer o reino de Deus aqui dentro do reino de Satanás. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Porém, medidas foram imediatamente tomadas no céu para derrotar Satanás e seus planos. Anjos poderosos, tendo raios de luz como espadas flamejantes, saíram em todas as direções e foram colocados como sentinelas para guardar a aproximação de Satanás e do casal culpado o caminho da árvore da vida. O que aconteceu? Precisou ser guardado o caminho da árvore da vida para que eles não se tornassem pecadores imortais. Se eles participassem do fruto da árvore da vida, tornar-se-iam pecadores imortais. E agora, os mesmos anjos que cuidavam deles, agora estavam guardando o caminho da árvore da vida para que eles não entrassem mais. Houve um concílio no céu, tendo como resultado a submissão do querido Filho de Deus, a fim de redimir o ser humano da maldição e desgraça da falha de Adão e derrotar Satanás. Que decisão incrível! A majestade do céu, por causa do seu amor e de sua piedade pela humanidade caída, propôs tornar-se seu substituto e fiança. Jesus agora, ele não pecou, mas ele pagou a dívida do pecador. Ele morreu a nossa morte, a nossa culpa caiu sobre ele. E isso é maravilhoso. Vamos abrir agora nossas Bíblias no capítulo 53 de Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 53. Vamos ver o que temos. Como Jesus foi considerado pelo ser humano. Quem deu 53 de 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados irmãos e irmãs, isso é o que o nosso pecado trouxe sobre o nosso querido Salvador. O homem pecou, não quis pagar sua conta. A sua dívida era tão grande
que os anjos do céu não conseguiriam pagar essa dívida, teria que ser Deus. Jesus teve que descer a este mundo, nascer da maneira mais humilde. O Rei do Universo nasceu numa manjedoura. A fim de resgatar o homem, ele veio no mais baixo nível do homem, no lugar mais simples. Viver como homem, crescer e morrer numa cruz para nos resgatar do pecado. E agora, nós estamos no momento de aceitar essa graça maravilhosa, aceitar esse presente maravilhoso, entregando-nos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Sabe, a lição de hoje que começamos, ela fala de um grande conflito cósmico. Imaginemos, por isso eu pensei de fazer esse estudo, porque nós estamos numa grande batalha, em meio ao grande conflito, e nós precisamos muito de Jesus. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós precisamos da misericórdia dele, da graça dele. Vamos ver agora. Satanás atacou um jovem. E vamos ver o que aconteceu com este jovem. Na página 259, da meditação ainda matinal, perto do céu. Diz assim: ele não é maior do que nesta casa, e nenhuma coisa me velou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecado contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículos 9. Começa a mensagem assim: ao ouvir a prova, ocasião em que uma mulher usou de seus artifícios para atraí-lo ao pecado. José preservou sua integridade. Palavras sofisticadas e súplicas ardilosas não fizeram com que se desviasse por um fio de cabelo que fosse do que era reto. Queridos irmãos, diante do grande conflito, desta prova tremenda, ele, um jovem robusto, um jovem muito belo, formoso, Satanás colocou uma tentação tremenda ao seu encalço. Mas ele não se desviou nem um fio de cabelo dos retos princípios de Deus ou da lei de Deus. A lei de Deus era a sua fortaleza. Ele disse então àquela que ousadamente tentava seduzi-lo: como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra e pecaria contra Deus? Sabe o que José tinha? O temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E isto é o que este jovem tinha. A mulher fracassou de maneira flagrante em induzir José ao pecado. A esposa de Potifar se vingou fazendo acusações contra ele. Como ela não conseguiu seus objetivos, levantou tamanha acusação contra José e ele foi parar no cárcere. Sabe, queridos irmãos, se Adão e Eva tivessem sido fiéis ao princípio, fiéis à lei de Deus, poderia ter resistido a Satanás. A Escritura Sagrada diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que José fez. Adão e Eva deveriam ter feito assim.
mas fracassaram. Pelo fato de José não ter pecado contra aquele que havia confiado nele, foi privado da honra que, por meio da graça de Deus, havia merecidamente adquirido e que o tinha levado a bem se raciocinar com os grandes homens do Egito. O que Satanás fez? Induziu a ele ao pecado, não conseguindo isso, coloca ele no cárcere. Potifar sabia onde é que estava o problema. Ele era um homem eunuco e sua mulher estava sem um marido. Por esse motivo, ficou mais vulnerável. E agora diz, essa repentina humilhação que o tirou da condição de servo confiável e honrado para a de um criminoso condenado. Tê-lo-ia oprimidos sobremaneira, não fosse a mão do Senhor a sustê-lo, mas sua confiança em Deus era inabalável. Nós vemos que Satanás tentou de todas as formas ali. Meteu José no cárcere, humilhou ele, passou por provações, teve anos lá como um prisioneiro, como um criminoso condenado. E agora o céu estava muito próximo daquele fértil vale do Egito, pois havia ali um jovem que se mantinha nos caminhos do Senhor. A presença de Jesus estava com ele na prisão. Irmãos, mesmo aprisionado na prisão, no cárcere, Jesus estava lá com ele. A presença de Jesus, dos anjos de Deus, estava lá com o seu filho que honrava a lei do céu. José foi provado pela afeição e predileção do pai, pela inimizade, inveja e ódio de seus irmãos, pela estima e confiança de seu Senhor e por ter alcançado a mais alta e honrosa posição. Foi provado pelas seduções e encantos de uma mulher, pelos elogios vindos de seus lábios e por seu amor ilícito. A inabalável integridade de José, porém, não lhe permitiu dar ouvidos à voz do tentador. Deleitava-se na lei do Senhor e não se afastaria de seus preceitos. Queridos irmãos e irmãs, quantos Josés tem hoje? Quantos jovens como José tem hoje? Nós vemos que as tentações, como foram fortes para José naquela época, elas são hoje. Satanás é um hábil tentador. Ele prepara muitas tentações, prepara muitas ciladas, artimanhas para derrotar o povo de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz uma parte do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. E muitas vezes a pessoa pensa assim: eu sou uma pessoa de Deus, sou um homem forte, uma mulher forte. Eu escolhi o caminho de... Não tem problema aí que eu vá lá, que eu assista aquela pregação. Então, muitas pessoas se desviaram da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe? A Bíblia Sagrada, na Matinal de 77, também tem um texto na página 190, que diz assim:
antes das últimas expansões da obra da apostasia. Haverá uma confusão da fé. Será deturpada uma verdade após a outra. Antes das últimas expansões da obra da apostasia, o trabalho de Satanás era a deturpação da verdade, deturpando uma após a outra. Mais embaixo, ele fala, o texto fala que um dos trabalhos de Satanás era a descrença das doutrinas do santuário. Ele ia fazer isso. Por que ele queria que o povo descresse do santuário? Porque lá é o trabalho de Jesus na obra intercessora em favor de todos os filhos e filhas de Deus. Por isso, Satanás vem trabalhando, deturpando a verdade sobre o matrimônio, sobre o sábado, sobre a alimentação, sobre tudo. Mesmo enquanto estava na prisão, José pôde andar em liberdade e teve a oportunidade de iluminar a vida de seus companheiros no cárcere. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser uma luz e resplandecer. E esta luz estava na prisão. José deixou que a luz de Jesus, que veio de Jesus para ele, passasse aos seus companheiros de prisão. A luz de Deus brilhava lá em José. Essa prisão foi para ele uma escola em todas as fases de sua administração. Pôde ver a superioridade da lei de Deus e pela experiência e observação estava aprendendo a ser justo e compassivo, representando assim o caráter de Deus. O poder seria colocado nas mãos de José e através dele Deus seria revelado como governador do céu e da terra. Por esse jovem ser um jovem fiel, o poder de Deus seria revelado como o Deus que governa o céu e governa também a terra. Ele deveria, porém, ser ensinado na diversidade, a escola na qual Deus deseja que seus filhos aprendam. Deus deseja que seus filhos aprendam na escola da adversidade. Queridos irmãos, o José, prisioneiro, o José, o pastorzinho de ovelhas, o José, o sonhador, José, amado de Jacó, vendido como escravo, foi parar na casa do comandante das forças armadas do Egito, chamado Potifar, tentado pela esposa de Potifar, foi parar no cárcere. Do cárcere ele sai para ser, digamos, como vice-rei. O rei diz que abaixo dele, no trono, era José, podemos dizer um vice. De prisioneiro, foi ser o governador do Egito, do país inteiro. Recebeu. A Bíblia Sagrada diz assim: aqueles que me honram, eu os honrarei. José honrou a Jesus, a Deus, e Deus honrou José. E José agora passa a ser o governador do Egito. O que aconteceu? O rei teve o sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, 7 espigas gordas e 7 espigas mirradas, magras, e as 7 vacas magras comendo as gordas. Ninguém sabendo dar a interpretação. José foi chamado do cárcere e veio à presença do faraó. Chegando ali,
Faraó contou-lhe o sonho. E os dois sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. 7 magras, 7 anos de seca. As 7 espigas gordas também igual, e as 7 magras, 7 anos de seca. E agora, chegou o momento de Deus honrar José. José disse, agora o Senhor escolhe um homem que tem o Espírito de Deus para governar isso aí e preparar armazéns para guardar os grãos para os 7 anos de seca. O rei se vira para todo lado e diz, José, você é esse homem que tem o Espírito de Deus. Colocou o anel dele na mão de José. E agora passa-se os 7 anos de fartura e começa os 7 anos de seca. Os irmãos de José vieram à terra do Egito comprar mantimento. José os conheceu, porém eles não o conheceram. E agora Deus enviou José de uma forma abrupta, de uma forma tremenda para lá. Muito triste. Mas José entende agora que Deus foi quem enviou ele para o Egito para salvar a vida da sua querida família daquela fome. Então, caros irmãos, vocês já ouviram falar daquele ditado, Deus escreve direito por linhas tortas? Que Deus abençoe, que nós venhamos tirar grandes exemplos. Satanás atacou Adão e Eva, derrotou Adão e Eva, atacou José na casa do Potifar e José foi mais do que vencedor. Mas vocês estão pensando que José estava sozinho? Não. Jesus estava lá ao lado dele. Ele não tomou nenhuma decisão que desonrasse a Deus e Deus, portanto, honrou ele com essas graças maravilhosas. Que Deus abençoe a todos meus queridos e amados irmãos. Que a graça do Pai, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Esse é meu desejo e oração. Amém.